Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá, eu sou a Ana Marques e esse é o Da Maternidade para a Vida. Convido a você a se inscrever no canal para sempre ficar sabendo dos vídeos novos que chegam por aqui. E se você gostou desse vídeo, dá um like no final. E hoje a gente vai falar então sobre um tema diferente. Como ser mãe me ajuda muito no trabalho. Então a ideia aqui é trazer um pouco do quanto tudo isso que eu tenho estudado nessa minha jornada de mãe, em relação à educação respeitosa, disciplina positiva, comunicação não violenta, o quanto que tudo isso que eu tô aprendendo me ajuda hoje no meu ambiente de trabalho. E eu vou começar então só com um pequeno lembrete, né? A gente tem que lembrar que uma relação, qualquer relação acontece entre duas pessoas. Mas essa relação não é nem o que uma pessoa imagina e espera e nem o que a outra pessoa imagina e espera. De alguma forma, essa relação acontece nesse entrelaçar, nesse meio do caminho entre eu e você. É ali nesse meio, entre nós, é que essa nossa relação acontece e é construída, né? E a comunicação, nesse ponto, é algo essencial para que a gente construa, né, qualquer relação. E a gente tem que lembrar que comunicação não é uma ciência exata. Entre o que eu falo e o que o outro entendeu, tem um mundo ali, né? E esse mundo acho bem meio engraçado e irônico, mas esse mundo ele é representado por uma caixa preta. Quando a gente vê, então, né, em estudos de comunicação, que você vê diagramas, assim, tem a mensagem, o receptor, e ali no meio tem uma caixa preta. Por que caixa preta? Porque essa caixinha preta, ela compõe, ela representa tudo o que esse receptor tem dentro dele, de memórias, de símbolos, de vivência, de traumas, alegrias, tudo que está no consciente, no inconsciente dele. Essa é a caixinha preta. Porque a gente usa tudo isso que a gente tem, que a gente viveu, seja coisas que a gente lembra ou que a gente não lembra, a gente usa tudo isso para decodificar as mensagens que a gente recebe. Porque a mensagem não tá só na palavra que eu falo. Ela tá no meu tom de voz, na forma como eu me mexo, para onde eu olho quando eu tô falando. A nossa comunicação, né, ela é bem complexa. E o nosso cérebro consegue captar todos esses pequenos sinais e, através desse conjunto, ele decodifica uma mensagem. Então, se eu falar aqui, né, no caso, eu tô falando com vocês, eu estou dando a mesma... 10 pessoas vão escutar a mesma mensagem exata que eu tô dando. Mas essas 10 pessoas vão perceber essa mensagem de uma forma totalmente diferente. Porque tem essa caixinha preta ali no meio, tá? Então, só assim pra gente lembrar, não quero entrar muito nisso também de teoria de comunicação, mas só pra gente lembrar que entre o que eu falo e o que o outro entende, existe um abismo. E a gente não controla esse abismo. Eu só consigo controlar o que eu falo e como eu falo. E ainda assim, muito do que a gente fala e como a gente fala não tá consciente pra gente. A gente não tem total percepção de como a gente tá passando essa mensagem, né? E eu acho isso bem importante da gente entender em qualquer relação, em qualquer lugar onde a gente vai se comunicar. Seja com o marido, seja com as crianças, seja com um colega de trabalho. Lembrar que não é necessariamente o que você quis dizer que a pessoa vai entender. A pessoa vai entender o que ela entendeu e não necessariamente isso teve direta relação com o que você fez ou deixou de fazer. Às vezes é a forma que ela tá decodificando essa mensagem que é dela, que vai chegar nesse lugar, né? Enfim, nessa mensagem decodificada na cabecinha dela. Mas que apesar disso, a gente tem sim responsabilidade sobre o que a gente comunica.
E é super importante que a gente pense sobre isso, que a gente reflita, que a gente preste atenção, que a gente comece a trazer para a consciência, inclusive, aspectos inconscientes da forma como a gente se comunica, né? E nesse equilíbrio, né, das relações, uma coisa não vive sem a outra. Então, isso é um processo bem dinâmico e bem natural, né? A gente se comunica, o outro decodifica a mensagem, recebe a mensagem, ele também se comunica, a gente decodifica a mensagem, recebe. Por isso que ao longo dos anos as nossas relações também vão melhorando, porque a gente vai conseguindo afinar, né, esse jogo de comunicação. E a história que eu queria trazer para vocês, então, é bem específica do trabalho, né? Então, eu trabalho há 1 ano na empresa que eu tô hoje, eu moro num outro país, então, em cima de uma cultura da empresa que eu ainda tô aprendendo a conhecer, existe uma questão cultural, né? Eu sou brasileira, trabalho na Áustria. Existem aspectos culturais que são muito diferentes e que influenciam 100% na comunicação e no que é percebido ou não, né, na comunicação. E tem a questão da língua. Então, alemão não é minha língua materna. Inglês não é minha língua materna, então qualquer coisa que eu fale aqui, exceto o português, eu já vou estar, digamos, entrando em camadas extras dentro dessa dinâmica de comunicação, porque eu não estou usando a minha língua materna e eu não tenho total domínio sobre a forma como eu estou falando, né? Colocando essas ideias. Bom, e aí eu tenho um colega, ele é alemão, né? Então, sim, a língua para ele é bem tranquilo, mas inglês também não é a língua materna dele, né? Então, quando a gente se comunica em inglês, são 2 pessoas não falando a sua língua materna. Quando a gente se comunica em alemão, é ele falando a língua materna dele, mas eu não, né? E o que acontece, já aconteceu isso 2 vezes com ele, com essa mesma pessoa, de a gente entrar, assim, meio que num conflito em que a questão que está sendo discutida não é necessariamente o que está sendo discutido. E eu vou dar um exemplo um pouco mais claro. E eu quero dizer também, na verdade, a intenção dessa nossa conversa hoje é justamente contar o que eu uso da disciplina positiva que me ajuda muito nessas situações. Então, teve uma vez, né, então, que ele, há muito tempo atrás, logo que eu comecei, eu precisava receber uma informação dele, eu precisava receber um material dele que eu tinha que colocar no site. E eu não tinha recebido ainda, as pessoas estavam me perguntando cadê o material, então eu mandei pra ele uma mensagem e eu falei assim, oi, por favor, será que você já pode me mandar o material sobre tal coisa? E ele me respondeu assim, por quê? Você é a polícia? E eu fiquei assim, hã? Assim, eu não consegui nem entender a relação que ele fez, assim, né? E aí, beleza, deixei passar, falei, não, tem uma pessoa me perguntando e eu não sabia responder mais ou menos questão de prazo e tal. Ok, aí passou. Aí, com o tempo, o que eu fui percebendo, né? Que pra esse colega é extremamente... Ele se cobra muito em relação a prazo e a entregar as coisas no prazo. E então, nesse dia, quando eu perguntei pra ele não fui eu que falei, nossa, você tá atrasado. Ele se sentiu muito mal de estar atrasado com aquilo e ele, então, reagiu dessa forma, me falando que eu parecia a polícia, né? Tipo, a polícia no cangote dele, digamos, né? Na época, eu lembro que eu fiquei totalmente sem entender, porque, tipo, tinha sido a primeira vez que eu tinha perguntado pra ele o negócio. Mas aí, ao longo do tempo, né, como eu falei, as relações, elas vão se lapidando, né? Então, ao longo do tempo, eu fui percebendo o que motiva ele, o que tá por trás, né, das decisões dele, do pensamento dele, mais ou menos, enfim. Ok. Aí aconteceu uma outra coisa. Então, eu estava fazendo um layout novo para um catálogo. E nesse layout novo, então o layout atual, a gente usava umas ilustrações, uns desenhos, e era tudo azul com branco. E no layout novo eu estava propondo usar linhas estilizadas e cores. Então eu estava propondo tirar as ilustrações. E ele reagiu, quando eu mostrei para ele a primeira vez o layout, ele reagiu de um jeito assim
nossa, mas cadê as ilustrações? E aonde tá isso? E não podemos de forma alguma fazer isso porque o branding da marca, blá, blá, blá. E eu trabalho com branding, e eu sou especializada em branding, e eu, enfim, sabia que dentro do branding dessa marca, o branding tem vários elementos. E dentro do branding dessa marca, você pode optar por usar as ilustrações ou não, né? Enfim, tá dentro das liberdades que se tem de um código de marca. Então eu expliquei pra ele. Eu comecei a explicar pra ele que tá tudo bem, que dentro do branding a gente podia usar aquilo sem alterar a marca, né? Que tava tudo bem, que tava dentro do que é correto. Eu não vou ficar falando muitos nomes técnicos, porque, né, enfim, tem gente de todas as áreas aqui. Mas existe um manual e dentro do manual, então, existia a possibilidade de não usar essas ilustrações. Mas aí ele tava tão, assim, relutante que... Aí começa a entrar, tá, gente? Começa a entrar a história. Eu percebi que a questão não era a ilustração ou não ilustração. A questão era outra. Na disciplina positiva, tem uma ferramenta que chama Decifre o Código. Que é assim, ó, ajuda a gente a entender que a ponta do iceberg, imagina um iceberg, né? A ponta do iceberg que a gente vê acima do nível da água é como se fosse a reação da criança, a ação da pessoa. Mas embaixo, o que sustenta essa ação, e a maior parte desse bolo, desse iceberg que a gente não enxerga, são as crenças que a criança, ou no caso a pessoa, tem em relação a algo. E são as crenças que vão ditar como essa pessoa vai reagir em diferentes situações. E o Decifre o Código é uma ferramenta que nos ajuda a olhar para a crença. Que crença tá por trás desse comportamento? Porque se eu resolvo a crença, eu resolvo o comportamento, né? Então, nessa hora, eu entendi que eu tava ali olhando só a ponta do iceberg. Que, no fundo, o problema dele não era com a ilustração ou não ilustração. O problema dele era outro. Ele tava com algum tipo de medo em relação a essa mudança. Medo, muito medo. Super resistente à mudança. E aí, eu fui perguntando. Então, tem outra ferramenta que chama Perguntas Curiosas. Perguntas Curiosas é uma ferramenta que a gente usa demais. Inclusive, eu tô fazendo a formação de educador parental com a Elisama e com a Lua Barros. E na última aula que a gente teve, elas inclusive falaram sobre fazer perguntas para os pais para tentar entender a situação. Que no fundo nada mais é do que essa ferramenta Perguntas Curiosas, da disciplina positiva. Que é assim, a gente pergunta realmente com curiosidade, com a intenção de entender todos os aspectos daquela situação e não com a intenção de confirmar um pré-julgamento. Essa questão é o ponto mais importante dessa ferramenta Perguntas Curiosas. Então, não é que você vai ficar perguntando para confirmar o que você já sabe. Você vai perguntar para tentar identificar outros pontos de vista que você ainda não conseguiu enxergar. E aí eu comecei a perguntar, mas por que você acha isso? O que você sente quando você vê aquilo? O que você gostava da outra capa? O que você sentia com relação a isso? Você percebe que não sei o que ou não? Como você vê isso? Comecei a perguntar. E nessa pergunta, chegou uma hora que ele falou assim pra mim: eu tenho medo, Ana. Eu tenho medo porque a partir do momento que a gente faz essa mudança, todos os países, eu tô aqui numa posição global, né? Então, o que eu faço reverbera pros outros países que tem, enfim, que tem essa marca. E ele falou, quando a gente faz isso aqui, todos os outros países vão começar a entender que eles podem o tempo inteiro usar isso e não aquilo. Aí eu entendi. Então, no fundo, foi através dessas perguntas, né, que eu entendi que a motivação dele não era porque ele não estava gostando do layout ou porque o que ele me falou, né, ele verbalizou, isso não tem a ver com o branding. A motivação dele não era essa. A crença dele que estava gerando essa resistência em relação a uma mudança era, lá no fundo, era o medo de que depois ele não ia conseguir, entre aspas, controlar ou segurar os efeitos do que isso podia reverberar nos outros países. E aí, eu conversei com ele. E aí eu comecei, então, quando eu entendi isso, eu parei de argumentar em relação ao layout ou não layout, que a gente ia ficar nessa briga por horas, e eu mudei a argumentação. Falei, entendi. Então, quer dizer que você tem
Medo que depois os outros países não vão mais querer seguir os nossos templates e layouts porque eles já há muito tempo não querem usar essas ilustrações? Ana, é isso. Uma vez que a gente abre mão das ilustrações em algum material, eu tenho medo que eles nunca mais vão querer usar. Ah, tá bom. Então vamos lidar com isso. O que a gente pode fazer então? Como é que a gente pode... Enfim. E aí, quando eu falei pra ele isso, entendi, Andy. Então você está com medo que isso... Quando eu parafraseei o que ele falou, porque ele trouxe meio que na discussão e na conversa, acho que ainda estava inconsciente pra ele isso, esse medo real que ele estava sentindo. Quando eu parafraseei, no caso, né, isso a gente fala, nomear, dar nome àquilo que a gente está sentindo, a coisa tomou outro nível. E ele conseguiu conversar comigo de outro lugar. Porque no começo, eu não sei se eu deixei muito claro aqui, mas no começo a gente estava numa discussão super intensa. Ele estava, assim, muito, muito resistente a qualquer tipo de mudança que não trouxesse as ilustrações que tinha na primeira capa. Só que para fazer uma nova capa trazendo as ilustrações, ia ficar muito difícil, porque ia ser basicamente a mesma capa. Entende? Eu tinha esse desafio de trazer uma nova capa, um novo layout. Enfim, então eu sei que quando eu falei pra ele, eu entendo a tua situação, eu sei como é. Realmente existe esse ponto que a gente precisa prestar atenção. Nomeei, parece que tira o monstro, né? Tira o monstro do ar e coloca ele bem na nossa frente assim, a gente consegue olhar pra ele. E aí a gente conseguiu conversar então de forma muito clara, direta, objetiva, o que a gente vai fazer então para lidar com essa questão que sim, pode surgir. Queremos ainda assim seguir? No final, ele falou, Ana, eu adorei o novo layout. Ficou ótimo, super quero seguir, tô com você. Entende? Então assim, foi tudo uma questão de, entre aspas, desarmar essa bomba. Porque existia uma crença por trás que ele mesmo não estava consciente dessa crença. E ele estava se comportando de um jeito que eu não estava entendendo a reação dele. Então, assim, a gente estava discutindo, brigando, enfim, mas por coisas diferentes. Quando eu entendi que aquilo, entendeu? Quando eu entendi que era um iceberg, que aquilo era só a ponta, aquele comportamento dele não tinha a ver com layout, tinha a ver com alguma outra coisa, e aí comecei a explorar isso, mudou a nossa relação. E por que eu quis trazer isso aqui, né? Do quanto a gente consegue, uma vez que do quanto é transformador isso, praticar essas ferramentas, aprender realmente a usar elas na nossa vida, não só com as crianças, mas na vida, da maternidade pra vida inteira, é com amigo, é com pai e mãe, é com as crianças, é com o colega de trabalho, é com o cara do call center que tá tentando te ajudar a resolver algum problema, em todos os momentos da sua vida você vai poder usar isso. E por que eu quis trazer aqui, né? Porque, de fato, eu ter conseguido lidar com esse colega de forma empática, ter conseguido baixar o julgamento, ter conseguido baixar as vozes da minha cabeça que ficavam falando, ele sempre encrenca, ele nunca quer mudar nada, eles falam que querem inovar, mas não inovam, porque sempre querem a mesma coisa. Quando eu consegui baixar essas vozes e realmente enxergar esse comportamento dele como só a ponta do iceberg, e que eu consegui me colocar à disposição para, através da curiosidade, de perguntas, desarmada, entender o ponto de vista dele e, com empatia, propor para ele uma solução para o problema dele, que não era o que ele estava expressando no começo, a nossa relação mudou. E eu sei que essas questões de atrito, de empresa, de colega, eu sei que isso não é uma vez na vida que acontece. Isso acontece todos os dias com todo mundo. Então eu quis muito trazer esse exemplo, assim, pra vocês também pensarem. Quanto, sabe? Pensa aquele colega que às vezes você pensa, nossa, essa pessoa é difícil de lidar. Ai, tenho que ligar pra fulano. Ai, meu Deus, lá vai vir ele. Pensa esse colega que você tem. E pensa em como você poderia decifrar o código dele. Como você poderia chegar no cerne da questão? Qual é a preocupação dele? Ele tá inseguro na posição? Ele gosta de poder? Ele precisa se mostrar? Aonde tá
Aonde tá a dor dele? Qual crença que é o propulsor desse comportamento que ele tem? E agir ali. E olha, a minha conversa, então, com esse colega tava, assim, muito... porque é layout, porque é ilustração, porque a cor, porque isso, porque aquilo. Quando eu entendi, eu simplesmente virei a conversa. Não fiquei conversando, eu simplesmente virei. Eu falei, eu entendo que você tá com medo. E aí a nossa conversa mudou totalmente o tema. Não foi mais o layout. E foi o medo. E como lidar com isso. Enfim, então... não quero me prolongar muito nesse exemplo. Mas tá aí uma história real de como que essas ferramentas da disciplina positiva que eu tenho trazido para vocês aqui há muito tempo, né? E se você não viu, pode olhar lá para trás os primeiros vídeos que eu falo de cada uma dessas ferramentas. Falo do que é e como aplicar na prática. Eu queria mostrar para vocês com uma história real de como que isso realmente muda a vida. Muda a nossa perspectiva e muda a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Qualquer dúvida, qualquer insight que vocês tenham, eu vou adorar escutar e ler. Me manda uma mensagem, @AnaFlaMarquez. E desejo a todos, então, um bom dia.